Olá, meus irmãos, compartilhando uma palavra com vocês. Marcos capítulo 14, versículo 27. Disse-lhe Jesus: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei diante de vocês a Galileia. Pedro então declarou: Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Jesus respondeu: Asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Pois, meus irmãos, vem no versículo 66, Pedro estando embaixo no pátio, depois que Jesus foi preso, uma das criadas do sumo sacerdote passou ali vendo Pedro a aquecer-se, olhou para ele: Você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele negou. Depois, quando a criada o viu lá, novamente disse: Você é um deles. Ele negou. Pouco tempo depois, estavam todos sentados e disseram a Pedro: Certamente você é um deles. Ele negou. Meus irmãos, Pedro negou a Jesus 3 vezes, conforme Jesus predisse. Jesus profetizou. E não é diferente de nós. Nós negamos muito mais do que 3 vezes, meus irmãos? Negamos 1, 2, 3, 100, 1000 vezes, mesmo já sendo batizado no Espírito Santo, mesmo a gente sendo cristão, mesmo tendo conhecimento do Evangelho. E por que eu estou falando? Sobre sendo batizado no Espírito Santo? Porque Pedro aqui ainda não tinha sido batizado no Espírito Santo. Pedro não tinha sido convocado a pregar. Pedro não tinha recebido ainda, como disse Jesus, permanecer em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Não tinha vindo ainda o Espírito Santo. Mas Jesus é maravilhoso, tão maravilhoso que ele morreu por nós. E a capacidade de perdoar dele é infinita. Nós é que julgamos. A gente olha para o outro assim: que ele não vai ser salvo, não vai ser perdoado. Quem somos nós? E aí, meus irmãos, em João 21, versículo 15, vem a restauração de Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuida dos meus cordeiros. Novamente disse Jesus: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: Pastoreia minhas ovelhas. E pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas essas coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuida das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade: quando eras mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for mais velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então disse Jesus a Pedro: Siga-me. Meus irmãos, Jesus é espetacular, é maravilhoso. Pedro negou 3 vezes. E Jesus 3 vezes perguntou a Pedro se ele o amava. Olha a similaridade. 3 vezes. A capacidade de restauração pelo perdão de Cristo é infinita. É infinita. A gente não pode medir, a gente tem que parar de julgar e condenar e achar que fulano não está salvo, ou ciclano não está salvo, que isso não cabe a nós. Mas Pedro foi negado 3 vezes e Jesus o perdoou 3 vezes. Cada pergunta daquela que Jesus fez a Pedro em João equivale a uma negação de Pedro lá em Marcos. E é tão espantoso isso que Jesus, quando vai ensinar o Pai Nosso,
Ele diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Jesus se coloca na posição de ofendedor, perdoa, quando ele coloca a nossa ofensa, ou seja, Jesus ele é verdadeiramente o Filho do homem perfeito, santificado e perfeito. E ele se coloca na condição humana de como se fosse um ofendedor. Perdoa a nossa ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí Jesus está falando dele. Perdoando, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Toda a humanidade o havia ofendido. E ali ele fala, perdoamos. Ele fala na terceira pessoa, do plural, porque ele está falando do Pai, dele, do Filho e do Espírito Santo. E aí Pedro vai lá para Pentecostes. Pedro faz, o Espírito Santo pousa em cada um ali. Eles são batizados em Pentecostes ali. E Pedro faz aquele sermão para 3.000 pessoas lá e milhares de almas são convertidas. Olha, meus irmãos, a edificação fantástica, maravilhosa de Jesus. Nós negamos várias vezes Jesus, durante o dia, durante a vida, quem sabe até mesmo durante os sonhos, né? A gente negou, mas o perdão, ele edifica. O perdão edifica. O perdão, ele é um remédio para o nosso espírito. O ato de perdoar é conduzido pelo Espírito Santo, faz mais bem a nós, nos liberta e faz mais bem ainda a quem é perdoado. Mas, sobretudo, o perdão, ele é uma coisa divina. É, sobretudo, uma coisa de se exercitar o amor ao próximo e o amor a Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós e que nós sejamos perdoados sempre pelos nossos pecados. Disso nós temos certeza, porque Jesus veio para nós, veio por nós. Deus nos abençoe.